Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, mas eu vou brevemente apresentar, né, o meu projeto de iniciação científica, que tem como tema o tempo, a noção de tempo, como proposta pelo filósofo francês Henri Bergson, nascido em 1859, e que tem um tempo, né, muito diferente do tempo trabalhado nas ciências pelos físicos, tá? Então, assim, dando continuidade à pesquisa anterior, né, do PIBIC anterior, esse trabalho chamado Tempo e Duração no ensaio, Interlocução com Kant, breves reações da posteridade, ele visa agregar aí e contribuir na crítica que o pensador francês faz as noções de tempo e espaço, né, presente aí no texto da Estética Transcendental do filósofo Immanuel Kant. Tá? Então, o tempo proposto por Bergson é um tempo qualitativo, que é muito distinto de um tempo homogêneo, quantitativo, que é o tempo dos físicos. Esse tempo, Bergson chama de duração, e ele é o núcleo crítico de uma filosofia do tempo original, que tem início na obra Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência, que é a tese de doutoramento do Henri Bergson. Tá? Então a duração ela é o núcleo, né, de um método que o Bergson chama de intuitivo, ele nomeia de intuitivo, tá? E ele tenta reposicionar a metafísica vinculando-a à psicologia. Tá? Então a ideia do Bergson, ele quer direcionar a metafísica para além da visão de mundo científica da sua época, muito em voga ali na sua época. Tá? Então, nesse sentido, o trabalho ele tem 3 desenvolvimentos e uma conclusão, além da introdução. No primeiro desenvolvimento, a gente percorre em detalhes as noções de número, de tempo quantitativo e tempo qualitativo, alcançando as primeiras definições e características dessa duração. Porque é importante saber, de antemão, que a duração dura. Então ela toma novas características, ganha novas formas no decorrer de toda a obra bergsoniana. Mas aqui a gente vai se ater só a essa parte inicial, que é o que ele trabalha e desenvolve no ensaio sobre os dados imediatos da consciência, tá bom? Então, a gente começa a acompanhar a brilhante análise da ideia de número, né, que o Bergson faz, e a gente chega à compreensão de que todo número ele implica uma visão no espaço. O espaço é o ambiente de representação do número através da justaposição de elementos. E como que eu... Explicando isso melhor um pouquinho. Quando nós fazemos uma contagem ou uma soma, a gente acha que a gente faz no tempo. Só que os instantes do tempo, eles passam e para sempre. Então, onde ficam esses elementos em que eu faço essa soma, por exemplo? O Bergson diz que fica no espaço, tá? Então, é preciso fazer com que os elementos eles esperem em algum lugar para serem somados. Assim, é no espaço em que eu consigo fazer essa soma. Tá? Então, se a gente admite essa concepção de número que implica o espaço, é possível perceber que há 2 espécies diferentes, né, de multiplicidades, de objetos materiais, como canetas, ovelhas, bolinhas, e os fatos de consciência, que são os sentimentos, as sensações, as ideias, essas coisas que se penetram. Tá? Então, assim, quando a gente vai contar essas coisas que se penetram e a gente leva para o espaço, o tempo, a duração, elas acabam aparecendo somente como meros signos, como símbolos de uma multiplicidade. E é justamente essa que é a crítica que o Bergson faz, porque o tempo, para ele, o tempo algo contínuo, simples, indivisível, totalmente diferente desse tempo quantificado. Tá? Então Bergson percebe nas investigações psicológicas que ele faz que ele constata certa sintonia entre esse tempo homogêneo, tempo dos físicos, divisível com a personalidade. Então ele diz que um eu composto de estados psicológicos distintos, invariáveis, e mesmo esse eu, né, invariável, que dá suporte às sensações, os sentimentos e as ideias, é a grande problemática da proposta dele, tá bom? Nisso nos leva a entrar no segundo desenvolvimento, que a gente trabalha brevemente, né, a discussão que tradicionalmente se coloca como a origem do problema da discussão sobre o tempo e a confusão com o espaço na filosofia ocidental. E essa discussão ela se inicia, né, sobre a problemática do movimento, que é tão característico da duração bergsoniana. E ela tem lá em Zenão, em Parmênides, através do exemplo da corrida do Aquiles e da tartaruga, essa confusão, tá? Entre a sensação intensiva da mobilidade e uma representação extensiva do espaço percorrido. Tá? No terceiro desenvolvimento, a gente entra na discussão do eu kantiano, a partir de uma análise das noções de espaço e tempo apresentadas na estética transcendental do Kant, a gente mostra que ele faz essa confusão muito parecida com o que acontece nos eleatas. Tá bom? Nisso, por fim, a gente chega na conclusão, que apresenta brevemente algumas reações à proposta bergsoniana.
É isso, pessoal. Obrigado.